A janela de transferências para jogadores do exterior foi encerrada agora na última sexta-feira, dia 28. Mas a janelinha, com movimentações internas entre os clubes que jogaram os estaduais no país, deve movimentar mais 2 posições para a equipe de Roger Machado. O Internacional tem uma reunião com o staff de Thiago Maia para definir o futuro do volante, seja no Beira-Rio ou ainda na Vila Belmiro. O Vasco e os quase 22 milhões de reais devidos pelo clube carioca. E o jogo de hoje com relacionados e um atacante surpresa entre os nomes do treinador Roger Machado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Por isso faço o que eu sempre te peço. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal. Tu sabe que eu estava dando uma olhada na questão das estatísticas agora de fevereiro, 450 mil visualizações são de pessoas que não são inscritas no canal. Ou seja, a gente poderia estar com mais 450 mil parceiros aqui, entre todos os conteúdos e tudo mais que a gente faz no canal. Dá essa força, meu parceiro, vem junto, vem fazer parte desses mais de 60 mil que temos aqui e vamos buscar junto os outros 10, né? Quase 9 ali que são a nossa meta para 2025, 70 mil inscritos, beleza? Ô gente, olha só, o Inter joga hoje, né, contra o Caxias, um time praticamente definido. Me espantaria muito, né, se tivesse alguma novidade na equipe titular do Roger Machado. Antony, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel com o Bernabé, Fernando com Bruno Henrique, Gustavo Prado, Carboneiro, Vitinho e o Ener Valencia. Me parece que esse 11 inicial não tem como fugir, até porque a gente está sem o Wesley, a gente está sem o Rafael Borré, sem o Alan Patrick, o Thiago Maia é uma incógnita que a gente vai falar um pouquinho mais lá pela frente, o Wanderson também acabou indo para o Cruzeiro. Estamos sem muitas opções para o técnico Roger Machado poder trabalhar a equipe. Por sorte, fizemos 2-0 lá no Centenário e eu, claro, né, por sorte é uma figura de linguagem, porque também teve a competência, né, do Vitinho, que é o artilheiro do Inter no Gauchão, com 4 gols, mais também a leitura do Roger. É claro que a gente fala de trabalho também, né? Mas fizemos os 2-0 no Centenário, podendo agora, né, ter uma tranquilidade no jogo das 21 horas e 30 minutos dentro do estádio Beira-Rio. Uma vitória simples ou goleada, enfim, uma vitória dá a vaga para o Internacional. Um empate da mesma forma e se houver a derrota, que ninguém quer aqui, claro, a gente, mesmo com a diferença de 1 gol, também está na finalíssima. Agora, 16 horas e 30 minutos, tem o grande rival em campo também, né? Para a gente saber quem é que vai jogar a finalíssima. Com tudo indica, né? 98%, 99% contra o Internacional. Por isso aproveita e entra em kto.bet.br, né? Para tu fazer a tua fezinha e secar o Grêmio e também ganhar uma grana a partir do que o sueco tem lá. As odds tem a chance extra, tá demais, né? Assim como o calor de Porto Alegre. Eu tô suando pra caramba na calva. kto.bet.br, a tua casa de apostas aqui no Brasil. Teve uma surpresa entre os relacionados, tá? E eu quero colocar aqui a lista completa para vocês darem uma olhada aqui do lado. E vai ter um nome ali que é o João Vitor, que é um atacante da base do Internacional que foi chamado pelo técnico Roger Machado. Ele já vinha recebendo alguns elogios internos lá de Alvorada, tá? De uma forma bem circunstancial, assim. Tá bem interessante o que a gente ouve do menino, que é um menino de área, mas é muito semelhante ao Ricardo Matias, tá? Consegue jogar fora também. E aí o seguinte, ele chegou no celeiro, né, em Alvorada, em julho de 2024. Ele veio para a equipe sub-17, porque ele é 2007.
é o João Vitor Alves de Moraes Francisco, é o nome completo dele, tá? Ele teve protagonismo porque ele fez, com a camisa do Inter, 13 jogos do Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho, também da categoria, e também marcou alguns gols importantes nesses jogos aí. Foi promovido para o Sub-20, jogou na Copinha, inclusive, e aí o Roger olhou e, ó, esse menino aqui, ele pode subir, pode estar conosco treinando aqui junto no CT Parque Gigante. Então, esta é a novidade, além, claro, né, de todos os outros nomes que a gente já praticamente tinha antecipado a partir do conteúdo do Wanderson, lembra? Em cima daquilo que o Wanderson ia deixar aí de lacuna para ser preenchida a partir da sua transferência para o Cruzeiro. Gente, o Vasco publicou, tá aí na tela para vocês darem uma olhada, os valores da dívida que ele tem, ele Vasco, para com os clubes. E aí aparece, claro, né, 21,6 milhões para o Internacional. E a gente já tinha dito que o David, só o David custava 18. Só que ainda tem Zé Gabriel, pasme, ainda tem Thiago Galhardo, pasme, e outros pormenorzinhos assim que juntando dá essa diferença aí de quase 22 milhões de reais. O Inter está trabalhando agora internamente para não só entender as movimentações do clube carioca, porque foi inclusive o Pedrinho concedeu uma entrevista esses dias, né, de que agora ele é o grande responsável pela SAF, os bens pessoais dele podem ser arrecadados e tal, enfim. O Inter também vai ter o entendimento de que o Vasco está passando por dificuldades, assim como o Inter pediu para Cruzeiro, para Flamengo e tudo mais, e vai tentar entender uma composição aí para falar com o time carioca e aí receber esses 22 milhões de reais aí que a gente vem apontando já há um bom tempo, né? Aqui nos nossos conteúdos, tá? Eu quero falar sobre uma reunião com o Thiago Maia. Neste domingo, deve haver uma reunião com o staff do Thiago Maia para saber qual vai ser o futuro dele. Porque o Thiago Maia já estava até em São Paulo para ser anunciado como jogador do Santos e, no fim das contas, o Santos não conseguiu as garantias bancárias para assumir a dívida com o Flamengo e, por isso, não houve a transferência no bid. Logo, ele não pode jogar o Paulista, porque o Paulista era até ontem a inscrição, e ele ficaria então parado lá em São Paulo até conseguir as garantias bancárias ou então definir alguma outra forma junto ao Internacional. Existe a possibilidade de ele voltar, Ernest? Existe, mas vai ser um pouco tensa a situação, porque ele já pediu para ir embora 2 vezes. Ele quer jogar com o Neymar, ele quer, enfim, tá em São Paulo com um amigo, o ídolo, sei lá, enfim. Mas ele pediu para ir embora, ele forçou a saída junto ao Inter. E já tem algumas vertentes dentro da própria direção que está na hora de botar dedo na cara e as coisas deixarem de ser razoáveis ou conversas amigáveis. O Inter joga hoje e se representa na terça. Então, teoricamente, tem um tempo para conversa com o staff, com o jogador e tudo mais, para definir o futuro, até porque é o seguinte, se não for agora, não vai mais. Porque a janela abre no dia 10 de março. A janela abrindo no dia 10 de março está bem no meio das finais do estadual. Agora do Campeonato Gaúcho. Então, é óbvio que o Thiago Maia, se ele for reintegrado, ele vai jogar o Campeonato Gaúcho. Porque vai sair no meio das finais. Imagina podendo ser um Grenal contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, um jogo decisivo contra o Grêmio. Tendo que acabar com a possibilidade do octa do Grêmio. Não vão pagar mais esse vale aí, né? Então, tem que cuidar muito essa questão aí do Thiago Maia, é a reunião que vai haver com o staff de jogador agora nesse domingo, pelo menos é a tendência desde algumas informações que eu colhi de bastidor. E na questão agora também da janela de março tem 2, não sei se nomes, tá, mas posições. A gente está falando muito de lateral direito e meia, ainda que o Oscar Romero veio agora no finalzinho da janela, do nada, né, uma negociação que ninguém entendeu e tal. Não é nem ninguém entendeu, né? Porque não vazou essa informação. Então ela foi feita muito no finzinho da janela. O Oscar Romero, que é da Elenco Esportes, e há um zoom de que custa hoje para o clube menos de 100 mil reais. Talvez pediu para dar 2 passos atrás da carreira, uma vez que
estava mal lá no Botafogo, né? Quando teve alguns problemas extracampo, e no segundo semestre foi basicamente retirado aí do time, tanto da Libertadores quanto do Botafogo, que foi campeão brasileiro. Então, tem um meia, que pode ser o Igor Gomes, ainda, e o Inter quer muito o empréstimo do Igor Gomes. Pode ser o lateral direito, William, ainda. O Inter não bateu o pé pelo William, o Inter não bateu o martelo, não disse assim, ó, não vai mais rolar. E tem inclusive um zum dizendo que esse nome vai aparecer agora no dia 10 de novo, que ficou as coisas meio alinhavadas a partir do momento que tu não tem mais o débito com o Cruzeiro, tu meio que tem uma relação muito boa. Então, eu vou botar esses nomes porque são os nomes que a gente ouve no bastidor, mas são as duas posições. Lateral direito, precisamos, para ir para uma Libertadores não dá para ir só com o Natan e com o Brian Aguirre, né? E um meia, principalmente cara que consiga fazer mais de uma função ali, principalmente na linha de 3, entre o que o Roger gosta de rodar bastante, né? O cara da armação, ou o meia ponta, ou então até mesmo um cara que seja um pouco mais agudo junto à lateral do campo. O Inter que trouxe Bernabé, Juninho, vamos pegar desde o início, tá? Bernabé, o Ronaldo, depois Vitinho, Carboneiro, Kaique Rocha. Daí agora os últimos 3, o Oscar Romero, o Juninho e o Diego Rosa. São 8 jogadores na janela do nosso Colorado. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece também que a Mais Ágil, em menos de 24 horas, bota uns pila no teu bolso. Ela é especialista em retirada de fundo de garantia. Entre em contato com eles no link que está aqui na descrição e vai lá ajeitar a tua saúde financeira para 2025. Te deu mal no final do ano passado, já gastou um pouquinho mais ano novo e tal. Então, fala com eles, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.